Salve galera, e aí, mais um videozinho de cirurgia pra gente aqui, né? Você deve estar notando, vamos ficar cada dia com menos cabelo, né? Mas vamos lá, faz parte, né? Tô entrando no time dos careca aí. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre algumas coisas relacionadas a implante imediato em molar, certo? Vai ser um vídeo de um caso em que a gente fez um implante imediato no molar, utilizando um sistema, ele não é novo, né? Ele é mais novo no Brasil, né? É um sistema israelense de implante, hoje comercializado pela Dentsply, né? Que é uma nova parceira nossa nos nossos cursos de cirurgia avançada. Então, nós vamos mostrar um caso com esse implante, né? Então, mas vamos discutir um pouquinho mais a questão do implante imediato de molar. O caso é o caso desse dente 16, é um dente restaurado, é um dente que passou por tratamento de canal e é bem comum, né, pessoal, que a gente nesse período receba dentes nessa situação. O tratamento de canal, restaurações amplas de amálgama, comprometimentos da área, mesmo com coroas protéticas, né, nesses dentes, acabam levando a uma maior chance de perda desses dentes, principalmente por fraturas radiculares e ou lesões periodontais, principalmente lesões que envolvam a furca, né? E a decisão de fazer ou não o implante imediato, ela depende muito da disponibilidade óssea. E aí entra outro assunto que nós vamos conversar um pouquinho aqui, que é a possibilidade da gente melhorar essa qualidade óssea, ganhar volume ósseo através da osseodensificação. Então, esse assunto é um assunto muito interessante, um assunto que eu pessoalmente gosto muito de conversar e principalmente a gente tem tido muita casuística e muitos casos como esse aí. Então, tudo que nós vamos abordar aqui está nesse capítulo 15 do nosso livro novo. E eu estou colocando aqui embaixo, para quem não tem ainda, né, vai aparecer aqui o link para você comprar, né, o livro, acho que até hoje é o último dia de março, né, hoje é o último dia para pré-venda, né, do livro com quase R$200 de desconto. A partir de amanhã ele passa a ser o preço normal. Se alguém porventura tiver alguma dificuldade, alguma coisa aí, dá um toque na gente, aí a gente tenta segurar esse preço para essa turma aqui. Então, o que nós vamos discutir basicamente está baseado nesse capítulo 15 aí. Tá? E o capítulo 15, o que ele mostra aqui para a gente? Então, a primeira decisão de tratamento passa a ser se eu tenho osso disponível para instalar o implante ou não. Se não tem osso disponível para instalar o implante, é óbvio, a gente vai ter que fazer uma preservação alveolar, o termo correto seria reconstrução alveolar, né? Mas o termo consagrado é a preservação alveolar e é aí que nós vamos mesmo, certo? E se eu tenho osso disponível, uma coisa que eu devo levar em consideração é a presença ou não da tábua óssea vestibular, como vocês estão vendo aqui à esquerda aqui no gráfico. Quando a tábua óssea vestibular está ausente em pré-molar, não tem problema, dá para fazer o implante imediato de forma tranquila. Mas no molar, a gente tem que tomar cuidado, porque nós vamos fresar o septo, e esse septo às vezes tende a necrosar e causando um problema grave nessa região. Então eu só vou fazer um implante imediato se eu tiver parede óssea vestibular, não precisa ser toda, mas ela tem que estar ligada ao septo. Se não tiver ligada ao septo, a melhor coisa é preservar e fazer num segundo tempo, como vocês estão vendo aqui no gráfico. E a avaliação do osso remanescente, ela é feita em 4 condições diferentes, como a gente vê nessa árvore de diagnóstico. Se eu tenho 4 milímetros ou mais,
não tem problema, eu vou ter osso para poder instalar o implante de forma tranquila, sem a necessidade de técnica especial, com as fresas de subtração do sistema de implante que você costuma utilizar. Se eu começo a diminuir essa quantidade óssea, por exemplo, a condição 2, eu tenho 2 a 3 milímetros de osso, aí eu vou ter que trabalhar ou com fresas neurológicas, para quem tem os sistemas antigos e fresa neurológica que não rompe a membrana do seio, ou melhor ainda, com osteodensificação, que daí sim, além de eu não poder entrar, romper o assoalho do seio sem danos à membrana, eu ainda consigo expandir o septo, como a gente vai ver já já. Tá? A condição 3, eu tenho menos osso ainda, menos que 2 milímetros, e aí eu vou ter que entrar de qualquer maneira com boa parte do implante dentro do seio maxilar. Se o que entra é menos que 3 milímetros, eu não preciso enxertar. Se o que entra mais que 3 milímetros, aí sim eu preciso associar enxerto ósseo nessa região. E claro, alvéolo sem estrutura, nós já conversamos, preservação alveolar. Então vamos ao nosso caso. Então é o dente 16, aqui vocês estão vendo uma série de cortes tomográficos, né? O dente tem fratura, né? Tem lesão de furca já associada, tem perda de parte da parede vestibular, mas o septo está ligado nele. Aqui quando a gente passa esse novo corte tomográfico aqui, é mais fácil a gente observar as linhas de fratura que esse dente apresenta. E aqui está mais fácil ainda, que a gente consegue enxergar, né, que eu tenho a minha disponibilidade óssea, ela é toda vinculada ao septo. Então, apesar daqui o corte me dar 4,48, eu sei que esse septo aqui não vai dar tudo isso, né? Então aqui a gente está com uma área, na verdade, de osso disponível em torno de 3 milímetros mais ou menos. Né? Então, nessa situação aí, o que a gente está aqui, ó, é numa condição 2, né? De 2 a 3 milímetros para instalar o implante. Então aqui a nossa melhor opção é sistema de osteodensificação. Então o sistema que nós vamos utilizar é esse sistema aqui, comercializado pela IM3, e o legal desse sistema é que ele tem fresas para aumento de espessura e para aumento de altura, né? E isso permite que a gente trabalhe para expandir o septo com uma técnica mista. Então, o nosso objetivo aqui, ó, é o que está mostrando nesse trabalho aqui, ó, é conseguir expandir esse septo. E eu consigo expandir tanto o septo de maxila quanto o septo de mandíbula. Tá? É o que esse trabalho mostra para a gente aqui, ó, que eu consigo expandir bem e muitas vezes eu consigo colocar o implante praticamente dentro do osso, dentro desse septo. E para isso, ó, a gente vai usar essa técnica mista aqui, ó. Tá vendo? Aqui está a sequência toda de fresas, né? E nós vamos utilizar 2 fresas de espessura e 2 fresas para altura, uma para romper e a última para poder aumentar a espessura, já que nós vamos botar um implante de 4,2 de diâmetro. Então vamos lá para a cirurgia, pessoal. Olha lá. Aqui a gente está fazendo a infiltração com gás de ozônio em baixa concentração, né, para processo inflamatório. Vamos fazer a sindesmotomia da região, né? Aqui a gente só está entrando com um instrumental bem delicado, já com broca 703 montado em peça reta, pode ser com alta rotação, com aquilo que você quiser. Nós estamos partindo para a odontosecção. E claro, nós vamos separar as 3 raízes, de forma que a gente consiga preservar todo o septo, todo o osso remanescente. Eu não quero perder osso aqui, eu já tenho pouco. Se eu tentar fazer uma extração a fórceps aqui, a chance de eu perder, ainda mais numa situação com essa aqui, com as raízes bastante divergentes, né? A chance é grande de eu ter uma ruptura de septo aqui, ou perda de parte do septo, que pode comprometer. Clivando com a alavanca para fazer para soltar as raízes todas as vezes. E agora a gente vem com septo para raiz, um fórceps, né? Fórceps delicado, movimento de rotação, porque eu tenho raízes unitárias, tenho 3 raízes unitárias. Aqui estou removendo a médio vestibular,
a disto vestibular e, por último, a raiz palatina. Não tem ordem aqui para você fazer, eu costumo fazer pelaquela que está mais fácil, né? Então, ó, as 3 raízes grandes, curvas, né, que dificultam a remoção. Após a remoção, ó lá, ó, o septo ficou todo ele mantido, eu tenho um septo espesso aqui que vai me ajudar muito nessa técnica. Vamos limpar todo o tecido que possa ter ali dentro, tudo que for tecido não saudável, né? E aí nós vamos descontaminar agora sim, com gás de ozônio em alta concentração, né? Com esse gerador que vocês estão vendo no ladinho aqui da Filozon, né? Vocês estão vendo que vai fazer umas bolinhas lá dentro. Então essa é a associação de água ozonizada com gás em alta concentração. A gente trabalha em torno de 30 segundos descontaminando esse alvéolo. E aí nós vamos para fazer a fresagem conforme a gente conversou antes. Ó. 2 fresas do lado esquerdo, que são fresas para expansão. Com a fresa vermelha nós vamos romper o assoalho. E a última fresa só para garantir a espessura. Essa é uma fresa do sistema da MIS que nós estamos utilizando, ó, pessoal. Ela é uma lança com limitador. E por que isso? Porque eu tenho uma cortical nessa região. E aí fica mais fácil para eu entrar com as outras fresas. Então aqui já estamos com as fresas de osteodensificação. Aqui para ganho de espessura, eu quero expandir esse septo, tá? Então aqui eu estou trabalhando na altura -1, certo? Se eu tenho 3 disponíveis, trabalhando com 2. Se eu tenho 4, trabalhando com 3. A mesma coisa aqui com essa fresa vermelha, 16 para 28. Verde, não vermelha, perdão. Ó, devagarinho com a fresa, né? E expandindo, trabalhando o septo. Eu quero tentar esconder esse implante que tem 4,2 de diâmetro dentro desse septo. Agora a gente já está indo com a broca para aumento de altura. Então agora, além de expandir o septo, eu quero romper o assoalho. Ó. Então devagarinho, vamos trabalhando. Aqui com a sonda 1 milímetro a mais, a gente teve certeza que a gente rompeu o assoalho. Ah, tá aqui, ó. Veja que a gente expandiu totalmente o septo. Ó. O implante vai ficar inteirinho dentro do osso. Essa fresa aqui é só para aumentar a espessura, já que o implante é de um implante maior. Aquela fresa termina, ó, essa é 30-36, para que o meu implante possa entrar. É esse implante que a gente está usando do sistema da MIS. Tá? A gente está usando aqui o sistema C1, apesar de eu gostar muito do V3, mais para frente a gente pode conversar um pouquinho sobre esse implante. Então está lá o implante sendo instalado. Com o motor, inicialmente com torque de 40, eu joguei o motor para 50 newtons e ainda estamos finalizando na catraca, uma estabilidade primária muito legal desse implante. Olha o torque que ele está dando, pessoal. Implante instalado. Vejam que ele está inteirinho dentro do septo, que era o nosso objetivo. Ele já vem com esse pilar pique, que nós vamos utilizar, feito para fazer provisório, que no caso um cicatrizador personalizado. Eu estou só colocando o pique aqui para poder enxertar e não entrar o osso no alvéolo. Então primeiro eu vou enxertar, aqui eu estou utilizando o Ortogen, com grânulos de 0,75 a 1, né, o Ortogen da Balmer, né, um excelente material para isso, um custo-benefício muito legal. Vamos trabalhando com ele, hidratado em água ozonizada, e em seguida eu vou tirar esse pique e vou individualizar ele. E aí fazer o cicatrizador personalizado com resina flow. Olha lá. Então todos os alvéolos, eu não preciso enxertar ao redor do implante, porque o implante está inteiro dentro do septo, né? Então preenche bem o alvéolo.
removendo o excesso do enxerto, ó, removendo o pique. Agora tá vendo, não ficou nada de osso dentro do implante, né? Aqui o pique já individualizado, estou devolvendo ele para a boca e nós estamos usando uma resina Flow para fazer o cicatrizador personalizado. Fotopolimerizador. E está aqui, ó, já com os acabamentos dados, o cicatrizador personalizado. No final a gente injeta mais gás de ozônio em baixa concentração. A gente mantém esse cicatrizador com o óleo ozonizado. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Como é que a gente consegue hoje, através de todo esse sistema, principalmente osteodensificação e expansão de septo, conseguir fazer implantes imediatos em situações que normalmente a gente não trabalhava ou corria um risco muito grande para fazer um implante imediato. Essa técnica não só permite fazer o implante imediato, como permite a instalação do implante praticamente inteiro dentro do osso. Então, fica a dica aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Boa semana.